Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que me honra muito, né? Meu amigo Dr. Juliano Costa Couto, recém-eleito presidente, recém-possado, aliás, verdade, presidente da OAB do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, doutor Juliano. Boa tarde a todos os telespectadores, uma honra estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Me diga uma coisa, doutor Juliano, você foi eleito com quase que 50%, né? Nós tivemos uma disputa aí com 3 candidatos, né? E você teve quase 50% dos votos, se eu não me engano, 48, 49, 48,5%, né? O que significa representar 50 mil advogados ou 34 mil na ativa? É uma responsabilidade grande, é uma honra muito grande. Eu estou muito feliz, Raimundo, porque tenho uma paixão tremenda pela advocacia, a profissão que eu escolhi, que eu abracei e que faz minha alma e meu coração palpitarem. E acredito que é o reconhecimento de um trabalho feito pelo nosso grupo político na gestão anterior, capitaneada pelo Ibanez Rocha, e acredito também que é uma crença no trabalho que eu exerci como diretor, como professor universitário há 15 anos, e estou muito orgulhoso e feliz. É uma responsabilidade grande. Nós temos hoje este cabedal de 34 mil advogados ativos e crescendo, né? Portentosamente, crescemos à base de 3 a 4 mil advogados por ano, e advogados hoje com as mais variadas facetas, né, que atuam nas diversas áreas que o direito permite. Tem também advogado empresário, advogado empreendedor, tem consultor, advogado empreiteiro, né? O querido Paulo Otávio aqui, foi senador, foi vice-governador, é um advogado inscrito na seccional, entre outros políticos de renome, inclusive deputados federais. É uma responsabilidade grande, eu estou feliz e estou aí, como disse, na campanha, e é uma promessa que eu vou cumprir, porque para mim me é cara, faremos a gestão mais democrática e inclusiva da ordem e estamos lá de olhos, coração e ouvidos abertos para ouvir as demandas da advocacia, o que já tenho feito nas últimas 3 semanas de forma muito realizadora. Estou muito feliz de estar lá e à disposição da sociedade da advocacia e, obviamente, de você, inscrito em nossa seccional e, espero eu, meu eleitor. Com certeza. E inscrito sob o número 3971. Olha aí. Quer dizer, faz tempo você já está com 50 mil? Exatamente. Então isso me faz lembrar, me parece que 36 anos já de advocacia, né? Quer dizer, é um tempo razoável, né? Mas é porque eu sou precoce também, né, Juliano? Acontece. E aí, veja, até usando o seu exemplo, deputado, o deputado tem uma OAB, vamos colocar ali 4 mil. A minha é 14 mil, é 13.800. E nós somos separados por 20 anos de inscrição. Eu vou para 20 anos, 36, 16 anos, 10 mil OABs. Hoje, esse espaço de 10 mil OABs, você o obtém em 3 anos. Nossa, realmente, isso se há uma dá projeção muito também pelo fato de que nós tivemos aí uma proliferação de cursos de direito. Exatamente. Né? E a procura, né? Quer dizer, tá todo mundo quer, né? Outro dia, se não me engano, eu vi uma pesquisa que de todos os inscritos nos ensino superior brasileiros, cerca de 20% fazem curso de direito. Olha só. Quase um quinto. Aliás, eu diria até, porque o nosso tempo é muito curto, né? Mas eu diria o seguinte, que o curso de Direito ele é instrumental para todos os outros, na verdade. É verdade. Né? Porque se você não conhecer Direito, fica difícil de você exercer outra coisa. Mas me diga uma coisa, no seu discurso de posse, você falou em combate à corrupção. Corrupção que é o tema do dia há muito tempo no Brasil, né? Como é que pretende implementar isso? Eu acredito que a chaga da corrupção está presente em todas as sociedades e desde que o homem é homem. Mas, ao mesmo tempo, com a evolução social das normas, do espírito público que deve prevalecer nas relações do trato dos interesses da sociedade e com a revelação que temos tido de escândalos um atrás do outro e a pobreza alcançando parte da sociedade e comprometendo serviços públicos essenciais como segurança, saúde e educação, eu entendo que é chegada a hora da ordem institucionalizar. A ordem sempre fez esse trabalho de combate à corrupção, de acusar situações de impunidade ou situações de inércia. Mas o que essa comissão pretende, Raimundo? Temos um quadro muito bem preparado e apresentaremos aos governos, órgãos de controle e até autoridades policiais instrumentos que podem ser utilizados no sistema de controle da gestão da coisa pública. Então, são sistemas que podem ser importados de outros estados, de outros países, da legislação alienígena, e não só propostas legais, mas sim comportamentos. E uma coisa que é muito importante dizer,
experiência pública que Vossa Excelência tem, de há muito como advogado e como parlamentar, uma das causas da corrupção é a ineficiência do serviço público. Se o serviço público funcionasse bem, se o trâmite dos pleitos da sociedade fossem regularmente processados, não haveria tanto espaço para a corrupção. Agora, na hora que o empresário, o empreendedor, apresenta um projeto e demora 1 ano, 2, para apresentar a ele um alvará de construção, um alvará de funcionamento, aí entra espaço a corrupção, que é a dificuldade que vem para vender uma facilidade. Pretendemos também apresentar e implementar propostas que contribuam para o exercício da atividade empresarial, gerando tributo, que é bom para o Estado, claro, e gerando emprego, que é bom para a sociedade. Aliás, você tocou num ponto fundamental. Aqui no Distrito Federal, eu costumo dizer que nós temos uma teia, né, da burocracia. Você termina gerando a dificuldade. Sim. Que cria o espaço, né, para que a corrupção aconteça. E aí o que acontece? Nós já tivemos casos aqui do sujeito levar mais tempo para obter um alvará de construção do que o tempo da construção. Quer dizer, lá na Tailândia, né, que não é nenhuma referência maior, né, mas na Tailândia você leva 3 dias para conseguir um alvará. É verdade. Aqui no Brasil você leva 5, 6, 10 anos, às vezes 3 governos. E mais, se você pegar uma atividade ou de um empresário ou de um particular, ninguém paga a pecha, não, ninguém paga a corrupção ou o ato de corrupção por prazer, por alegria, por ser feliz. Ou a necessidade, ou até mesmo aí sim, para criar uma concorrência desleal. É verdade. É um facilitador da impessoalidade, né? Tem um livro do Keith Richards, um doutrinador americano, que estudando o comportamento brasileiro de origens, e nós herdamos o comportamento ibérico, ele fala do jeitinho brasileiro. E aí tem uma tristeza, poucos lembram. A gente lembra sempre, né, Raimundo, que a Carta de Pero Vaz de Caminho, o primeiro documento escrito no país, todos lembramos os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, em se plantando tudo dá, mas alguns poucos você deve saber, ao final Pero Vaz de Caminha pediu um emprego para o sobrinho dele. É verdade. Já praticando um ato de nepotismo. Então, temos que reverter essa história do país. Nepotismo e privilégio. Privilégio próprio. E acredito que o momento é este, a geração Brasília está vindo aí, muito, entendo eu, bem intencionada. E por parte da OAB, saiba você que estou eu, minha diretoria e nosso conselho à disposição e da sociedade também para tentar trazermos ao Distrito Federal um mundo melhor. Eu me lembro que ao longo da campanha você falava que a OAB é a caixa de ressonância da sociedade. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu também tenho consciência de que a ordem, elas têm sim que defender a advocacia, garantir o exercício regular da profissão, as prerrogativas do advogado. Mas o próprio artigo 43 e 44 do nosso estatuto, quando ele prevê as finalidades da ordem, o inciso 1 é a defesa da sociedade, do Estado Democrático de Direito. Então eu entendo que a ordem tem que ocupar o seu lugar de vanguarda. Por exemplo, assinamos recentemente o Pacto Nacional de Tolerância da Atividade Religiosa. Você pode ter a sua religião de livre exercício, mas, por óbvio, respeitar todas as demais. Pretendo fazer audiências públicas também na ordem para que possamos debater temas de interesse da sociedade. Isso é importante. Esse exercício já vem sendo feito na Câmara Legislativa, inclusive me lembro de alguns praticados pelo deputado Raimundo Ribeiro. Vamos manter e incrementar essa parceria. A ordem tem que debater os temas da sociedade e, se for o caso, tomar posição e apontar qual rumo que entende correto. Aliás, é bom lembrar ao nosso telespectador e já fazer o convite que na próxima quinta-feira, dia 28, das 14 às 18 horas, lá no auditório da Câmara Legislativa, em conjunto com a OAB, nós vamos realizar um seminário para que possamos discutir a questão da audiência de custódia. Perfeito. Que até o doutor Rodrigo soltou um vídeo, né? Delegado. Um delegado de polícia e tudo, expondo as dificuldades que são enfrentadas, essa coisa toda. Nós vamos ter grandes personalidades, né, presentes, vão expor, vamos debater e de lá queremos tirar algumas conclusões. Por quê? Porque as pessoas às vezes pensam que a soltura de um preso se dá por um ato apenas de liberalidade do juiz, ou porque o promotor foi muito bom, ou porque o advogado foi muito bom e soltou. Não, não é nada disso. Nós temos aí uma série de situações, né? Mas, acima de tudo, nós temos uma Constituição nesse país, que é apelidada de Constituição Cidadã, e que trouxe, muito bem, por sinal, na época, né? Muitos direitos, né? E isso as pessoas precisam entender. Né? Até porque, quando acontece na prática, as pessoas ficam sem entender. Então, é um convite da OAB
e da Câmara Legislativa na próxima quinta-feira, às 14 horas, no auditório da Câmara Legislativa, né? Mas vamos falar mais um pouquinho de ordem. A ordem, ela pretende acompanhar de perto e fiscalizar o trabalho do Executivo? Na verdade, há uma proposta de criação de uma comissão de controle das contas públicas, porque desde o ingresso do atual governo no poder, se existiu, publicou extrato, qual era o saldo da conta, um falava que tinha, outro que não tinha. Esse é um problema. Alguns órgãos e entidades, como Transparência Brasil, vêm colaborando nesse sentido. A ordem, nós estamos avaliando lá se há ou não esta necessidade e esse espaço a ser ocupado. Mas o importante é a contribuição que daremos aos órgãos e institutos de controle, e também eu vou criar, na ordem, uma comissão do setor produtivo, deputado. É uma comissão que também aquela vai apontar atos de corrupção em institutos que beneficiem o combate, e a do setor produtivo nós pretendemos apresentar propostas que tornem o Distrito Federal mais interessante para a atividade privada, com sistemas e políticas tributárias sedutoras para o empreendedor. Pretendemos criar institutos que desburocratizem o exercício da atividade empresarial e até mesmo políticas que podem ser apresentadas a alguns órgãos federais que estão no Distrito Federal, como, por exemplo, a Junta Comercial. Há um tempo atrás, a Junta demorava 4 meses para lhe otorgar a entrega de um contrato social de uma alteração. Esse prazo baixou para 14 dias há algum tempo atrás. E agora vemos que a gestão ali implantada está precisando de ajuda. O prazo está, de novo, um pouquinho mais complicado. Então, a ordem, hoje, nós temos a oportunidade de termos advogados que atuam na área de direito tributário, direito administrativo, direito empresarial, direito econômico. Então, acreditamos que possamos dar também sugestões eficazes no trato do setor produtivo, para que a atividade empresarial em Brasília se desenvolva. Até porque sabemos nós, se dependermos somente dos servidores públicos, distrital e federal, Brasília estará deixando muito a desejar no aspecto de empregabilidade e fomento econômico. Porque, na verdade, o que movimenta a economia, né, é exatamente a atividade produtiva, né? Então, quando a atividade produtiva está paralisada, você gera desemprego, você não tem arrecadação de tributos, enfim. Aliás, as pessoas não conseguem entender, mas, olhe bem, quando a gente fala assim corrupção, a pessoa às vezes pensa que é um troço muito distante de você. Não é não. A corrupção, ela é um câncer que sai corroendo tudo. Sim. Né? Então você veja, na hora em que você burocratiza o Estado, o que acontece? O empresário se vê em dificuldade para investir. Quando ele não investe, você gera desemprego. Quando você gera desemprego, você gera falta de receita. Então você veja, tem toda uma bola de neve, vicioso. Né? Um círculo vicioso. Né? É isso mesmo. Nós temos que melhorar, fazer com que a gente reduza drasticamente essa questão da burocracia na máquina administrativa, notadamente no GDF, né? Para que a gente possa desenvolver, senão... E a corrupção é custeada por todos. Quando o empresário que desenvolve atividade econômica é obrigado a pagar, além dos impostos, encargos sociais, propina, o custo de propina, e obviamente isso vai repercutir na atividade final dele, no preço final do porque ele vai aumentar o produto para ele sobreviver. É terrível mesmo, né? Mas olha, o Tribuna Livre volta já também com o doutor Juliano. Estamos de volta com o Tribuna Livre e aqui com a presença ilustre, né, do nosso presidente da OAB, doutor Juliano Costa Couto. Doutor Juliano, me diga uma coisa, e o jovem advogado, o que pode esperar dessa gestão? O jovem é uma parcela da advocacia hoje importante, é a base dos nossos quadros, e eu, como professor universitário, registro que tenho paixão pelo ato de tentar auxiliar o jovem. Como diretor na gestão passada, eu estive em todas as subseções do Distrito Federal, porque enxergo e vejo que ao jovem não é dada nenhuma informação acerca, Raimundo, de como desenvolver sua atividade na advocacia. As faculdades se preocupam com prazos processuais, direito material, e não ensinam ao advogado como fazer um contrato, como manter o cliente, como lidar com o juiz. Eu me preocupei com isso como diretor e vou me preocupar mais ainda agora como presidente. Faremos políticas específicas para incremento do jovem, do instrumental dele, para que ele possa se inserir e se perpetuar no mercado de trabalho. Mas também reconheço e falo que temos que tomar cuidado, também cuidar do advogado mais experiente,
Temos agora novidades tecnológicas, o processo judicial eletrônico, e acredito que toda a advocacia está a merecer atenção. Os jovens, talvez uma atenção especial por estarem no início da carreira e serem um número, constituindo um número maior. Mas o experimentado advogado também merece atenção. E pretendo também fazer esta mescla, essa troca de experiências, né? Nada melhor do que ouvir um advogado experimentado. Eu que venho de uma família que não tem advogados, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa estão todos servidores, eu sei a dificuldade do enfrentamento dos desafios da profissão. Abrir meu próprio escritório depois de trabalhar para alguém muito grande, 13 anos atrás, Raimundo, eu e um telefone, rezando para ele tocar para ter uma causa. Então, pretendo sim ajudar e auxiliar a jovem advocacia. Mas você falou da subseção. Nós temos 9 subseções já no Distrito Federal, né? São 9 Aliás, subseções. antes de você falar, eu quero mandar um abraço para um grande amigo, uma pessoa que me deu, né, o privilégio de participar dos grupos de WhatsApp, né? Doutor Bueno, lá de Taguatinga, viu? Eu recebo o nosso abraço aqui do Tribuna Livre. Viu? Coisa boa. Nós somos, sim, hoje 9 subseções e eram 6, foram criadas mais 3 de forma a aumentar a capilaridade da ordem. O Bueno é um grande presidente, foi eleito na subseção de Taguatinga, e temos outros que eu não posso deixar de mencioná-los. São os nossos queridos presidentes Edmilson Menezes em Ceilândia, a Maurinha Andrade no Gama, o Dr. Zé Antônio em Samambaia, o jovem advogado Dalton em Planaltina, Márcio Oliveira em Sobradinho, o Zé Duque no Bandeirante e o Zé Dias lá em Braslândia. E ainda sem esquecer o glorioso Dr. Zé Humberto no Paranoá. Claro. Então, são todos os nossos presidentes de subseções que têm, sim, sua responsabilidade de representar bem a advocacia na sua subseção, e já estamos entabulando com as subseções propostas de trabalharmos juntos, deputado. Eu entendo que hoje, nesta quadra de crise econômica, pretendo fortalecer, e já estou fazendo, os convênios que a Ordem quer fazer. E você, empreendedor, você, empresário, que está assistindo ao Programa Livre, se tiver interesse de estabelecer uma relação especial com a advocacia, procure a Caixa de Assistência dos Advogados, procure a Ordem, celebre conosco um convênio, dê um trato diferenciado aos advogados e você será, por nós, melhor tratado e terá maior atenção. Ofereça-nos um desconto especial e será bem tratado pela advocacia. Tá certo. Me diga uma coisa, eu, conversando com alguns colegas advogados, né, soube que a OAB está reativando, renasceu a história da colônia de férias. Isso me fez lembrar lá atrás, em 85, quando a gente fazia colônia de férias no Ministério da Educação. Né? Coisa boa. Colônia de férias, na verdade, não é festa. Colônia de férias facilita muito a vida dos pais, né? Que às vezes não tem com quem deixar os filhos no período do recesso escolar. Exato. Como é que vocês reativaram lá na OAB? Obrigado pela oportunidade. Nós temos, a Ordem tem um clube, entrou para os quadros da Ordem em 92, na muito gestão bem de Esdras localizado, Dantas, né? perto ali da terceira ponte. Depois houve a formalização do contato na gestão Estefânia Viveiros. Eu tenho um carinho muito grande pelo clube. Pode não parecer, meus amigos vão rir, mas eu já joguei muita bola no clube, já fui vice-campeão do campeonato. Eu diria que você correu muito, foi, né? E tenho muito carinho pelo clube. Na gestão passada, como diretor, na presidência de Ibanez, tivemos de iluminar o campo de futebol e reformar todas as churrasqueiras. E acredito agora que a estrutura do clube está melhor, mas ainda teremos avanços a implementar nessa gestão. Fizemos sim a colônia de férias dos meninos, dos filhos e parentes dos advogados. Abrimos, deputado, 20 vagas inicialmente, foram rapidamente preenchidas, abrimos para 40 e chegamos a 100, e uma lista de espera de 150 crianças. Fizemos uma semana de colônia de férias. Então demanda existe, Meu né? Deus do céu, nos surpreendeu e nos alegrou. E fomos realizados, foi um sucesso absoluto. E aí a gente vê o seguinte, que as crianças que eram levadas pelos pais, aí como você bem colocou, deputado, as férias, a colônia de férias é mais para os pais do que para as crianças. É verdade. Mas nós tivemos o retorno dos pais contentes e felizes de que a colônia de férias, para essa geração que hoje, se não for levada a um clube, fica em casa sentada na frente da televisão ou no videogame. E ali eles são obrigados, mas é uma boa obrigação, a conviver com crianças que não é da relacionamento deles direto. Então isso gera uma maturidade no exercício do convívio. E nós recebemos crianças de 4 a 13 anos. Foi uma experiência maravilhosa e gostaria de registrar aqui o apoio que tivemos da Caixa de Assistência dos Advogados, por toda a sua diretoria, capitaneada pelo meu amigo talentoso advogado Ricardo Pérez. Uma alegria, obrigado à Caixa de Assistência. E a Caixa de Assistência, junto com a Ordem, vai fazer ainda muito mais este ano pelo advogado.
Então se prepare, porque me parece que a próxima é em julho. Em julho faremos outra colônia de férias. Se prepare, porque se agora foram 100 e poucos, né? Vão ser uns 400, viu? Aumentaremos as vagas e estaremos lá. E um grande parceiro, na época que eu era presidente da ASMEC, a gente fazia colônia de férias, um grande parceiro eram os militares, né? E, rapaz, eles adoravam receber a meninada naqueles quartéis, principalmente no RCG, né? Onde ficava, né, vendo aqueles negócios de equitação, essas coisas. Mas, doutor Juliano, eu quero lhe agradecer muito, né, ter tirado um tempinho da sua agenda para estar aqui conosco no Tribuna Livre, né? Tenho certeza que a sociedade vê a OAB, né, até pelo seu histórico, né, de luta, essa coisa toda, vê como um grande parceiro, como efetivamente né, e como legalmente né, porque a própria lei já prevê, né, esse papel de protagonismo, né, da Ordem dos Advogados. Então, eu quero lhe agradecer muito, né, e dizer que o nosso Tribuna Livre está à sua disposição e, se Deus quiser, quinta-feira que vem, estaremos juntos discutindo, levando para a sociedade a discussão de um tema que é importantíssimo, que é as audiências de custódia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Raimundo Ribeiro. Uma honra estar aqui no Tribuna Livre. Muito obrigado a todos os telespectadores e que nos ajudem, a sociedade e os advogados, a produzir uma sociedade melhor, como é o intuito do deputado Raimundo Ribeiro e de toda a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. E o Tribuna Livre volta já para a gente falar de esportes. Tribuna Livre está de volta e agora nós vamos falar um pouco sobre esportes, né? E temos aqui o Everson, né? E o nosso amigo Ayman, né? Sejam muito bem-vindos, de retorno, né? De retorno. Até cortei seu ponto na última. Eu tenho que pedir desculpas pela ausência, né? Exatamente. A gente paga um salário altíssimo, um cachê extraordinário, e o sujeito não aparece, né? Que história é essa? Pode cobrar a multa, cobrar a multa. Você sabe que você tem a eternidade toda para descansar, né? Não sei por que quer descansar agora. Só não sei quando vai chegar essa eternidade. Espero que nem tão cedo, né? Espero que nem tão cedo. Você não quer descansar tão cedo. Agora não. Me diga uma coisa, vamos começar a falar. Nós temos aí a final da Copa São Paulo, depois da manhã, segunda-feira, né, dia 25. Na segunda-feira, né? Isso. E ali está a base do futebol brasileiro. É verdade. Né? Quer dizer, a gente tem algumas imperfeições, né? Tem time aí que é feito só para Copa, por empresários. Mas tem times aí de tradição, você veja o Corinthians, o Flamengo, né? O Cruzeiro, né? E temos também o outro semifinalista América Mineiro, que atua na semifinal, América Mineiro, né? Quer dizer, o América Mineiro, o Fluminense já comprou 2 jogadores, né? O América Mineiro tem se revelado um time com boas revelações, né? Ano passado também o América Mineiro chegou nas finais aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então vem mostrando que é um dos times que revela bons jogadores no Brasil. E um outro fato muito bom também que aconteceu nessa copinha agora foi o Nordeste voltar a trabalhar a base. É verdade. O Nordeste voltou a trabalhar a base. Bahia, o esporte avançaram bem na copinha, mostrando bons talentos. Jogadores que vão ser utilizados aí, vão ser testados aí nos seus estaduais, né? Apesar, por exemplo, do esporte está trazendo vários jogadores de nome reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, mas vão aproveitar para fazer esses testes desses jogadores que jogaram a copinha na base. Então é muito bom a gente ver o Nordeste trabalhando essa base, voltando a trabalhar essa base que antigamente existia, deixaram de fazer até por questões financeiras, mas estão se reerguendo. Mas exatamente a questão financeira que deve motivar a trabalhar a base. Isso. Por quê? Porque é mais barato, não é isso, Ela? É verdade. Os times do Nordeste eles ainda perseguem, né, o primeiro título de Copa São Paulo. É uma conquista inédita ainda para as equipes do Nordeste. Mas, como você disse, na ausência de poderio financeiro para poder contratar jogadores para as equipes do Norte e Nordeste, eles fazem um investimento na categoria de base expressivo, e o Bahia, que tem feito essa aposta muito forte na base, já tem colhido os frutos, né? O time chegou nas quartas de final da competição, o Sport foi o time que avançou até as quartas de final, e é uma forma de produzir jogadores para a equipe profissional e também para poder revender para equipes de outros estados, que é fundamental, né, para o fortalecimento do futebol do Norte e Nordeste. Nós tivemos o Botafogo da Paraíba também, que passou pela primeira vez de fase, um time da Paraíba passou. Então, assim, vem mostrando realmente esse crescimento, o futebol de base do Nordeste. E é interessante um fato que você acabou de comentar, Everson, que é o surgimento de jogadores. Não existe nenhum país no mundo que tenha tanto menino bom para você trabalhar na área de esporte. Tanto que hoje a Europa é um poderio, né, extraordinário, em função da organização e do dinheiro.
Mas quem produz craques somos nós. E eles buscam os nossos. E eles né? buscam os nossos. A China, agora que tem o dinheiro, está buscando os nossos, né? Qual foi o maior jogador do mundo? Pelé. O Pelé, em contexto, não dá para, né? Aí, olhe bem, o Brasil produziu tantos grandes jogadores, Zico, Rivelino e tal. A Argentina aqui, nossa irmã, né? Produziu Maradona, Messi, né? E qual é o grande jogador da Europa? De todos os tempos. Você tem o Cruyff, né? Que foi um grande jogador, né? na Holanda, né? Você tem na Alemanha o Kaiser, né? O Beckenbauer. Né? Mas recente. Recente você não. Temos o Cristiano Ronaldo, que foi. Que na minha opinião, muitas pessoas contestam, mas eu, na minha opinião, eu não acho o Cristiano Ronaldo esse craque todo para se disputar uma bola de ouro. Não é Brastemp, né? Para se disputar uma bola de ouro com o Neymar, com o Messi, até com o Suárez, que ficou de fora dos 3 primeiros. Então eu acho que eu não vejo o Cristiano Ronaldo, e ele é o grande nome da Europa. É verdade. E é bom ressaltar também, né, Raimundo, que todo grande time europeu e também os periféricos, eles têm todos nas suas categorias de base jogadores sul-americanos e jogadores brasileiros do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Que muitas vezes saem daqui desconhecidos, nem a gente conhece e já estão por lá. Acabam sendo aproveitados nos times do Brasil e vão para a base dos times internacionais aparecer, às vezes, como destaque, como é o caso do Roberto Firmino, que é lá de Alagoas, apareceu no Hoffenheim da Alemanha, foi vendido por muito dinheiro para o Liverpool e hoje é jogador até da seleção brasileira. Não, você vê que uma coisa que me causou assim uma indignação extraordinária, né? Porque todo mundo sabe, eu sou torcedor do Fluminense, né? O Fluminense cedeu 2 irmãos gêmeos, com 11 anos de idade. Fábio e Rafael, exatamente. Entendeu? Eu acho que para o Liverpool, o Manchester, né? Exatamente. Quer dizer, a grande diferença é que hoje a Europa está vindo buscar no berçário. Cedo, exatamente. Entendeu? A gente não conhece os nossos atletas. Quem conhece os nossos atletas são os olheiros lá de fora que estão aqui dia a dia buscando os nossos jogadores. E o assédio é tão grande que a FIFA já está começando a criar normativas para evitar que os times façam isso que o Manchester fez com o Fluminense. Contrate jogadores muito novos. Está punindo os times que estão contratando esses jogadores muito novos, impedindo que eles façam contratações até em nível profissional durante um bom tempo, para justamente impedir esse êxodo muito cedo de crianças, de jovens jogadores para a base dos europeus. Foi o que o Barcelona fez com o Messi, né? Quer dizer, o Messi foi para o Barcelona com 10, 11 anos de idade. Exatamente. Na verdade, o Messi vive uma crise de identidade. Ele é argentino ou ele é Barcelona? Ele é muito contestado na Argentina por conta disso. Exatamente. Né? Não, mas ele mais não tem culpa, na verdade. Ele não tem culpa. Ele teve a oportunidade e foi. Ele teve a oportunidade e foi. Assim como milhões. São milhões vão. E poderia ter se naturalizado espanhol e fez questão de continuar argentino para servir a seleção do país dele. Então isso é muito importante. Exatamente. Mas olha, o nosso tempo é curtíssimo. Liga Suminas, esse troço, dá liga ou não dá? Minha opinião, Raimundo, vai acontecer. Nós vamos ter agora na próxima quarta-feira, dia 27, a estreia do Flamengo contra o Atlético Mineiro, do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Estreia essa que era para acontecer no Distrito Federal, no estádio Mané Garrincha. Em função da manutenção do estádio Mané Garrincha, o gramado não vai acontecer. Os dirigentes foram para o Bezerrão, olharam o gramado, ficaram insatisfeitos. O Fluminense vetou o gramado do Bezerrão. O Fluminense não aceitou ir para o Bezerrão por conta do... Mas com razão ou sem razão? Com razão. Né? Pelo descaso que o futebol de Brasília faz com o nosso futebol. Que isso. Quer dizer que nós deixamos, mais uma vez, de ganhar dinheiro com o Mané Garrincha. Exatamente. Apresentar os grandes clubes para o torcedor do Distrito Federal. Porque você ia alugar, né, o estádio para seria alugado, jogar, né? E teria renda, a nossa federação teria sua parcela, sua porcentagem, iria entrar dinheiro na federação, que é o que nós precisamos. Mas assim, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, a Copa Sul Minas veio para esse ano e ano que vem vai ter um enfraquecimento muito grande. Porque os times, na verdade, a gente sabe que ligas pode salvar o nosso futebol, mas essa liga ela teve um enfraquecimento por times grandes estarem desistindo, né? O Flamengo, por exemplo, ele vai usar o time principal no Campeonato Carioca. Ele vai usar profissionais na Sul Minas, mas são os profissionais que não são os titulares. Então, na verdade, ele já vai entrar com um time meia boca, vamos colocar assim. Entendeu? Então, eu não vejo essa Sul Minas indo adiante, a não ser que durante o ano mude muita coisa. Que a CBF possa reconhecer. O Everson, até a gente comentava antes ali, que o Everson falou que a CBF já entende que pode rever isso para o ano que vem.
Se não rever, eu acho que enfraquece e acaba. Agora, se começar a rever e a CBF apoiar, pode ser que vingue, né? Coisa boa o nosso bate-papo, né? Meu tempo está terminando. Eu sei que você quer falar alguma coisa, eu também quero, mas o Ayla não deixa, né? Não tem problema. No próximo programa, nós vamos mantê-lo calado e nós dois vamos falar. Combinado, Ayla? Tranquilo. Eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né? Pela sua audiência, pela sua paciência. E se Deus quiser, sábado que vem nós estaremos juntos novamente.